Olá, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo nesse canal e eu tive um motivo muito bom para gravar esse vídeo nesse canal, inclusive dar um aviso para vocês, mostrar para vocês algumas coisas importantes relacionadas ao Node do Power BI que eu criei. Primeiramente, eu gostaria de mostrar isso aqui que está na tela, que é o seguinte: esse tempo que passou aí, desde quando eu lancei o Node, eu gostaria muito que o N8N deixasse esse Node verificado, ou seja, fosse um Node oficial ali do N8N. E eu trabalhei para isso. Então, esse tempo, esse meio tempo que eu estava em off, eu trabalhei bastante nesse Node para que ele pudesse ser aprovado e verificado pelo N8N. E o que isso traz de benefícios? Traz com que ele faz com que, na verdade, você consiga baixar esse Node de uma maneira muito mais facilitada. Ele vai estar listado lá na lista de nós que temos ali de app. Outra coisa, ele começa a ser disponível no N8N Cloud, ou seja, quem utiliza a versão na nuvem da própria N8N vai conseguir visualizar esse Node e vocês vão ver isso, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, só para dar uma explicação, primeiramente, foi um trabalho gigantesco fazer isso, porque o N8N ele tem bastante coisinhas para ser verificadas, questões de segurança, que eu até vou comentar para vocês o que mudou em relação a isso. E trazer também umas dicas para vocês conseguirem usar da melhor maneira, porque eu fui recebendo, depois que eu atualizei o Node, né, eu recebi um monte de mensagens, GitHub, pessoal entrando em contato comigo, porque tá com problema de autenticação. E isso é uma coisa que nós vamos falar, que a credencial principal que a gente cria lá através da autenticação OAuth 2, ele expira em 1 hora. Isso é um fato que eu não consegui resolver nem a 8N até o momento, por causa de um detalhezinho que o Power BI deixa como código de erro, tá bom? Mas eu vou comentar isso depois. Então, esse vídeo é para quê? Primeiro, para trazer a notícia que, olhando o e-mail aqui, ele foi publicado, então ele está verificado esse node, então já é um node oficial do N8N, dentro dos nodes da comunidade, obviamente, tá bom? E você vai conseguir instalar ele muito mais fácil. Quem nunca usou esse node vai conseguir só baixar ele, verificar ele lá e instalar. Eu já vou mostrar isso em seguida. E também vou falar como que fica daqui para frente a utilização desse node e para quem já tinha o node antigo, já estava usando em seus fluxos, que tinham dois tipos de node do Power BI, tinha o Power BI normal e o Power BI Headers Alpha. Eu vou falar sobre isso também, tá bom? Porque teve pessoas que, obviamente, se atualizaram o node para a versão que nós estamos agora, perderam alguns fluxos porque não tem mais esse outro node de autenticação no cabeçalho. Eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, primeiramente, o que eu queria trazer de importante é que agora, no N8N Cloud, então, ó, eu estou no cloud, eu assinei ele aqui por 14 dias gratuitos, não vou pagar, obviamente, né? Então, agora, eu tô com um fluxo aqui vazio e vou mostrar aqui para vocês que e não instalei o Node do Power BI e vou mostrar aqui para vocês que agora, se você digitar Power BI, vocês vão ver que o Node está aqui. E esse Node ele está aqui e ele não está instalado ainda. Se você clicar, você vai ver aqui que ele traz esse botão aqui para ser instalado. Então você consegue instalar diretamente aqui na cloud, que isso só nodes verificados conseguem ter o Node aqui. E uma coisa bem interessante que eles colocaram aqui, ó, porque é a empresa, a mantenedora, né? Eles colocaram Universo Automático, não colocaram o meu nome, né? Colocaram o nome da minha turma, né? Do meu curso, que na verdade é a minha marca, Universo Automático aí, tá bom? Então, está com o meu nome aqui, está verificado. Então, ó, se você deixar aqui, ó, esse Community Node foi verificado e aprovado pelo N8N, então muito legal isso, tá bom? Ele tá com uma quantidade de downloads de 6.000, porque acredito que ele olha o download semanal, tá? Mas tem muito download aqui do Node, que a última vez que eu vi tava por 70k de downloads, tá bom? O Community Node sem ser verificado. Agora eu acredito que eles façam uma nova contagem. Então, como que eu faço aqui na Cloud, tá? Para instalar. Só clicar aqui em instalar Node, tá bom? Você vai clicar aqui em instalação do Node e ele vai instalar. É muito fácil, tá? Não precisa ir lá no Node, no Community Node, até porque não tem na opção Cloud para você fazer isso, tá bom? Então, ó, instalado. Agora, se você digitar Power BI, ele vai aparecer em cima também e você pode começar a utilizar. Então, ó,
E perceba que ele só mostra o Power BI, tá? Ele não mostra o Power BI Headers Alpha. Já vou explicar o porquê. Então, você pode clicar aqui no Power BI e pode puxar algum node aqui. Então, vou puxar esse aqui. Listar o grupo. Beleza? Eu já tinha criado credencial antes. Então, seguinte, pessoal. O Node já está funcionando. E quais são os problemas? Então, nós temos problemas, que é o seguinte. Se você for criar uma credencial, deixa essa daqui, ó, vou criar uma nova credencial. Quando você começar, você vai criar, inclusive no meu vídeo, que eu anuncio a criação desse Node, que está aqui nesse canal, você vai verificar que só tem essa opção, você vai colocar bonitinho lá do jeito que eu ensino, você vai fazer o login com a sua conta da Microsoft e dessa forma você vai obter a credencial e você vai conseguir usar. Porém, você vai conseguir usar somente por volta de 1 hora, 1 hora e meia. E aí ele vai expirar. E ele não atualiza sozinho novamente. Isso é um grande problema, porque desde quando eu criei, eu falei, mas por que isso não acontece? E foi exatamente por isso que eu criei aquele node que tinha um outro, para eu poder gerar esse token antes e subir no cabeçalho dele. Então eu tinha criado esse node para poder usar ele em produção e ele usar um token atualizado e não expirar, tá bom? Porém, quando eu fui submeter esse node aqui para o N8N, essa é uma das coisas que eles não aceitam. Eles não aceitam que eu trabalhe um token dessa forma, tá bom? Para eles, isso é uma questão de segurança, eu ter que manipular dessa maneira os tokens. Eles não querem que os tokens fiquem expostos. Mas assim, talvez eles não entenderam que ali é um espaço para não você colocar o token colar. Você vai pegar de de uma outra geração de token e trazer para lá. E isso foi uma coisa que eu pensei muito bem e talvez não, eu resolvi aqui, tá? Meio que eu fiz um esqueminha legal aqui para vocês, tá? Então é o seguinte, esse token aqui, alt token, você vai usar para testes. Por quê? Porque ele vai expirar dentro de 1 hora. Você pode criar o fluxo que for. Em 1 hora ele não vai mais funcionar, tá bom? Então isso já eu ainda vou trabalhar com o N8N sobre isso para que eles internamente lá na parte deles consigam fazer esse ajuste, tá? Explicando de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira mais técnica, o que que acontece? Quando expira a API do Power BI, quando expira o token, ele retorna um erro 403. Esse erro 403 não é tratado pelo N8N para fazer um refresh token. O refresh token que o N8N trata é o 401. Eu tentei no código fazer diversas formas de tentar pegar o 403, transformar em 401, fazer umas maracutaias lá para conseguir atualizar automaticamente. Não deu certo. Eu acho que é uma coisa mais assim profunda essa resolução que eu vou trabalhar com a N8N. Mas eu não quis travar nisso para o processo de aprovação. Então eu falei que estava tudo certo, falei, ó, tá tudo certo, vamos seguir para eles poderem aprovar. Senão eu ficaria nisso e não conseguiria aprovar. Aí o que que eu fiz de uma maneira, eu pensei muito bem o que que eu poderia fazer, porque criar credencial aqui pode. Então eu deixei esse carinha aqui, ó, isso aqui vai fazer toda a diferença. Esse tipo de autenticação, BitToken, Token, é uma forma que você vai colocar o token aqui. Tá bom? Você vai gerar o token e colocar aqui, só isso. Você não precisa fazer autenticação por aqui. Então eu deixei essa brecha para a gente poder trabalhar. E olha que interessante que vai ser. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então só explicando que em relação ao Node anterior, nós perdemos a parte do Power BI Headers Auth, que você que já utilizou, você viu, não tem mais o Power BI Headers Auth. E lá embaixo, no Power BI Headers Auth, tinha uma seção aqui de tokens, de gerar a URL para você poder fazer uma autenticação externa e gerar o token externamente. Tinha alguns outros para refresh, eu tive que remover isso, tá? Não foi porque eu quis, foi porque eles pediram para eu remover, porque não pode ter nodes de manipulação de tokens expostos, tá bom? Então é uma questão de segurança também, eu tive que aceitar tudo. Se eu quisesse o meu node verificado, eu tinha que aceitar, tirar e fazer esses ajustes. Mas não vai ter problema, porque tudo que nós fizemos aqui, tudo que eu fiz aqui, dá para ser replicado num node HTTP request, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês um aqui para fazer o teste que nós vamos fazer aqui, tá bom? Que é gerar um token através do Service Principal. Isso nós vamos fazer, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês,
e vocês vão conseguir utilizar através do Node HTTP Request. Eu tive que fazer isso. Obviamente, da forma antiga estava muito mais facilitado, eu deixei tudo mastigadinho, era só você colocar as informações lá e ser feliz. Mas eu tive que tirar para usar esse Node aqui verificado. E é importante que ele seja verificado, tá bom? Então é o seguinte, minha dica agora. O que nós vamos fazer, pessoal? Você vai criar, obviamente que você pode criar o token, ó, eu vou ignorar esses dois que estão aqui. Obviamente que vocês vão criar esse token para testar, que vai fazer o login e tudo mais. Tá vendo que se eu rodar esse, ó, se eu rodar aqui esse list ao group aqui com esse meu token, essa minha credencial, vai dar um problema de, quer ver? Ó, deu um problema de quê? Tá expirado. E aí ele tá expirado por quê? Ele tá dando o erro 403 que eu comentei com vocês. E se você olhar aqui, ó, tá falando que eu tenho que fazer a resubmeter, que é o quê? Eu vou ter que vir aqui e conectar novamente, fazer o reconnect. Nova dados. Eu vou entrar aqui na minha conta, vou reconectar. Uma vez feita a reconexão, eu consigo agora rodar e ele vai dar certo. Beleza? Mostra aqui. Porém, daqui a uma hora e pouco, vai expirar novamente. Então, isso não é funcional para um fluxo que você quer que fique funcionando sozinho, tá? E aí, qual que é a alternativa usando esse daqui? Eu estou falando só desse novo Node aqui já atualizado. A alternativa é a gente criar uma nova credencial Bidder Token. Então você pode criar nesse momento e pode colocar qualquer coisa aqui, só para criar. Então, ó, eu vou até colocar o nome Bidder Oficial. Bidder Oficial. Tá bom? Pode colocar qualquer coisa só para criar e salvar. Ele vai dar erro aqui, mas não tem problema. Ó, criou a credencial Bidder Oficial, tá bom? Beleza, deixa aqui quietinho. Agora, eu vou mostrar para vocês como criar um token através do Service Principal Token, tá bom? É uma forma de você gerar o token através de um HTTP request sem precisar de vincular a um usuário, tá bom? Você não precisa vincular a um usuário especificamente. Você vai gerar esse token e você vai usar esse token aqui. E esse token ele pode ser gerado a cada execução e aí ele não vai expirar nunca. Mas antes disso, você precisa criar um aplicativo e fazer esse processo, porque para Service Principal é um pouquinho diferente, você não precisa preencher algumas coisas. Então, olha só. Aqui no Microsoft Entra, fazer de uma maneira bem simples e rápida, tá bom? Você está aqui no Microsoft Entra. Você vai vir aqui em... cadê? Entra ID. Você vai vir aqui em registro de aplicativo. Vocês vão ver que eu tenho um monte. Eu vou criando direto aqui para o meu treinamento e tudo mais. Mas vamos criar um novo registro aqui, tá? Ó, eu vou colocar Service Principal, você tem que dar um nome, tá? Principal YouTube. Tá? Só para lembrar que é daqui. Muito importante, tem que ser multilocatário, tá bom? Por quê? Multilocatário não depende de você colocar um Tenant ID ali para fazer a autenticação. Você vai colocar isso depois. Então tem que ser multilocatário. O único locatário, você teria que estar só no meu tenant aqui, então não funciona. Para aplicativos que terceiros vão usar, outras pessoas vão fazer conexão, tem que ser multilocatário. Isso não tem o que fazer, tá bom? O RI de redirecionamento não precisa, porque a gente não vai fazer aquele... não vai gerar o token de uma forma aqui através dessa credencial. Perceba que quando a gente criou esse oficial aqui, ele não tem aquela URI, não precisa, tá bom? Então, nesse caso, para o Service Principal, tá, ó, você vai ter que criar um aplicativo só para isso, Service Principal, e aí é uma forma mais facilitada. Então, não precisa, eu vou registrar. Uma vez que eu registrei, eu já tenho aqui, ó, o locatário, eu vou ter que guardar essa informação, então deixa eu pegar aqui, ó, eu vou guardar aqui no Notepad que eu tenho, tá bom? Guardei essa informação, você vai ter que vir em certificados e segredos, gerar, não, deixa eu voltar lá em identidade aqui, ó, visão geral, eu tenho que guardar ID do cliente também, então vou vir aqui, tá bom? Então, ó, Tenant ID, que é o locatário, e o Cliente ID, deixa eu só anotar aqui, Tenant ID e o cliente. Então, ó, Tenant ID, Cliente ID e também você precisa vincular a criar um segredo. Então, você vai vir aqui em certificados e segredos, vai vir aqui em novo segredo do cliente, e aí eu vou colocar YouTube, só para lembrar. Beleza. Deixa 180 dias,
Criado, você vai pegar aqui, copiar esse valor aqui e vai guardar. Então, você precisa dessas 3 informações. O segredo, o Secret ID, Client ID e o Tenant ID, que é locatário, tá? Guardei aqui, beleza. O que mais você precisa fazer aqui? Da forma que a gente faz lá com a autenticação por usuário, você teria que dar permissões aqui, ó, de APIs para adicionar permissão e adicionar várias permissões. Para Service Principal não precisa, tá bom? Não precisa nada disso para Service Principal. O que você pode fazer aqui é vincular aqui ao grupo. Agora, depois que nós criamos isso, vamos expor essa API aqui, ó. Precisa expor a API, tá? Deixar ela para ser verificada, exposta, tá? Que vai ser muito importante essa API, tá? Você vai clicar aqui. Beleza. Então, ó, criou certificado segredo, expor uma API. De resto, não precisa fazer mais nada. Você vai vincular a um grupo de segurança. Então, aqui em grupos, você vai poder vincular um grupo já existente, esse aplicativo que nós acabamos de criar, ou um grupo novo. Eu vou pegar um grupo já existente, tá bom? Senão, eu tenho vários grupos aqui, mas você poderia criar um novo grupo aqui e vincular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um grupo aqui de segurança. T2 aqui, ó. Grupo de segurança. Eu vou pôr nesse grupo, tá? O que eu vou pôr dentro dele? Se você olhar aqui, ó, membros. Você pode vincular tanto o usuário quanto o aplicativo no grupo. Então, eu vou vincular aqui, ó, adicionar membros, esse aplicativo que eu acabei de criar, que é... Vou digitar YouTube aqui, ó. Como é que era? Service... Ó, Service Principal YouTube. Foi esse aqui que eu criei, tá bom? Então, eu vou vincular a esse grupo de segurança, que vai ser importante para o que a gente vai fazer em seguida. Então, ó, criei o aplicativo, guardei as credenciais, criei o grupo de segurança, tá bom? Agora nós vamos no Power BI. Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em configurações, tá? Obviamente, tanto no Microsoft Entra quanto no Power BI, você tem que ser o administrador geral, né? Global, tá bom? Sendo um usuário normal, você não vai conseguir. Se você é um usuário normal, pede para o administrador fazer esse processo. Então você vai vir aqui no Power BI, vai vir aqui, ó, configurações, portal de administração. Você vai ter que liberar algumas coisas relacionadas à API. Então você vai vir aqui em filtrar, coloca API, então ó, API, e você vai descer. Opa! Se eu coloco API, você vai descendo aqui, ó. Você vai abrindo as coisas aqui para ver se precisa colocar. Então, ó, acompanha comigo aqui, tá? Se precisar, dá um pause aqui para você ler direitinho. Mas, ó, exportar relatórios. Aí você coloca o grupo de segurança. Lembra aquele grupo de segurança lá? Você coloca aqui. O meu já tá, eu vinculei nesse, tá bom? Eu só tô confirmando aqui, ó. Então, você coloca o grupo de segurança aqui. Beleza, API REST consulta modelo semântico. Tá aqui, grupo de segurança. Esse aqui é T2 e 1. T2 é por causa da minha turma do curso N8N com Power BI, que eu vou falar em seguida, tá bom? E aí, a entidade de serviço. Então, você vai abrindo aqui, ó, grupo de segurança. Tá aqui. Tudo que é relacionado à API, você vai vinculando o grupo de segurança para poder liberar para você fazer algumas funções do Power BI, tá bom? Ó, administração, grupo de segurança. Então, perceba que um monte de coisa aqui, você tem que vincular o grupo de segurança, tá? Vai passando com calma, dá um pause para você ver exatamente onde que é, para você poder replicar isso daqui, tá bom? Então, você vai digitar API aqui e vai liberar tudo. Outra coisa, para Service Principal, se você rodar do jeito que está agora, você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem que vincular ao Workspace, aquele aplicativo, e o grupo de segurança. Coloca os dois. Sempre fica na dúvida, qual que é, um ou outro. Coloca sempre os dois. Então, ó, opa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui no meu Workspace. Então, ó, vou vir no Workspace. Então, o Workspace que você quer fazer automação lá no N8N, você tem que habilitar colocando o aplicativo e o grupo de segurança. Então, olha só, eu vou vir aqui no curso esse aqui, que eu uso, tá? Você vai gerenciar o acesso. Aqui, ó, gerenciar acesso. Você vai, tá vendo que eu coloquei um monte? Isso aqui, esquece, faz de conta que não tinha nada aqui. Você vai vincular aqui, ó, adicionar grupo. Lembra? Service Principal. Vai aparecer um monte, mas tem o YouTube que eu criei aqui, ó. Service Principal YouTube. Então você tem que vincular, senão não vai aparecer nada. Tem um monte de gente que me pergunta, mas não tá funcionando. É porque você tem que vincular com cada workspace que você quer ter o acesso.
Então você vai vir aqui, ó, Service Principal YouTube. E eu também vou pôr o grupo de segurança T2, que eu acho que já está, tá? Mas coloque o grupo de segurança também. Você consegue colocar o grupo T2. Eu acho que ele já estava. E nunca deixe como visualizador. Visualizador não olha a API. Então tem que ser no mínimo membro contribuidor para cima, tá bom? Visualizador não funciona a API. Beleza. Coloquei. Agora sim, pessoal. Então, eu voltando aqui, ó, não é aqui que eu vou colocar o token. Eu não vou gerar o token por aqui. Eu vou até abrir aqui, vou pegar esse templatezinho para vocês verem, tá? Eu vou pegar um HTTP request que vai gerar esse token que eu vou usar aqui. E como que eu vou usar aqui? Vocês vão ver o segredo, a manha do negócio. Deixa eu só um minutinho que eu vou pegar aqui o template que eu vou fornecer para vocês, tá? Então, olha só. É um HTTP request, beleza? Então, ó, vou até separar daqui. HTTP request para gerar o token, tá? Eu tinha isso no meu Node headers-alf lá que eu tinha criado, já estava prontinho, mas eu tive que remover. Porém, no HTTP request a gente consegue reproduzir aquele Node lá. E eu deixei aqui certinho. Então, olha só. O que você tem que fazer? Só mude o que eu falar aqui para você mudar, tá? Então aqui você vai ter que colocar o tenant ID aqui no meio. E qual é o tenant ID? Aquele número do locatário que a gente copiou. Então eu vou pegar aqui. Ele estava aqui no meu bloco de notas. Achei. Tenant ID. Você copiou, eu vou jogar aqui. Não tem problema que vocês verem o número, porque eu vou depois excluir. Beleza. O que você vai preencher fora isso? Ó, do jeito que está aqui você deixa. Você vai mudar aqui o Client ID. Então, o Client ID, você vai colocar aquela informação que você pegou do aplicativo. E o Client Secret também. Você vai jogar aqui e vai jogar. Beleza. O resto você deixa como tá bom? Só onde eu coloquei X ali para preencher. Beleza. Vamos testar? Se eu clicar aqui, ó, fazer um teste. Gerou o token. Tá vendo que ele gerou o token? Ó, Access Token. Então, você pode, inclusive, fazer um processo aqui de verificação, porque esse token ele vai durar 3.599 segundos. Se você dividir isso por 60, você vai ver, ó. Quer ver? Calculadora, deixa eu pegar aqui, calculadora. Se você pegar 3.599 dividido por 60, você vai ver que 59,9, 1 hora, tá? É o tempo que ele vai expirar. E aí você pode fazer até um if, se caso ele ainda continue ativo, você usar ele, para você não ter que ficar gerando toda hora um token novo, sem necessidade, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O token está gerado. E como que eu vou usar esse token nesse node aqui que eu criei? Porque antes o headers-alf, eu tinha um espaço aqui em cima que eu só vinculava o token aqui. E era assim que funcionava. Nesse momento aqui, nesse caso, o que nós vamos fazer? Olha a manha, pessoal. Isso aqui eu tive que estudar muito para entender que dá para fazer isso. Lembra do beater que a gente criou? Coloca aqui nos comentários quem já sabia disso. Ó, eu vou vir aqui. Sabe nesse espaço aqui onde você coloca o token? Sabia que dá para você colocar uma expressão? Então, se você colocar a expressão aqui, ó, e você consegue colocar, por exemplo, eu quero colocar a hora aqui. Então, ó, JSON now. Opa. Now. Ó, ele aceita. Tá vendo que ficou verdinho? Então, ele aceita informações dinâmicas aqui, então, nesse token. Então, olha só que interessante. Eu vou salvar, não tem problema, ele vai dar erro aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo que o meu token aqui, ó, esse token tá vindo de um JSON e o nome do JSON é Access Token. Então, presta atenção nisso. Eu vou voltar aqui, vou ligar esse cara aqui e vou vir aqui nesse beater que a gente criou, tá? Vou vir aqui no lápis e aqui eu vou vincular com o JSON que está atrás com o nome. Então, se eu digitar JSON, opa, ó, se eu digitar aqui JSON, ponto. Olha que legal. Ele já puxa as informações do JSON que está atrás. Então, eu vou vincular com Access Token. E ele ficou verdinho, vai dar certo. Então, se você abrir aqui, você vai ver que ele puxou o token. Então, eu não preciso daquele headers-alf. Eu posso usar esse aqui, beater token aqui. Ó, vou salvar. E agora, esse token está vinculado com o service principal aqui atrás.
Obviamente que para usar isso no agente como tu é um pouco diferente. Isso eu vou ensinar tudo no meu treinamento. Mas se você já quiser utilizar e começar a explorar, faz dessa forma. Então, ó, criei o token aqui certinho, tá? Tá vinculado aqui com o JSON, ó, que tá atrás. Opa, tá aqui o JSON. E vou rodar. Vamos ver se vai funcionar. Ele vai rodar, ele vai gerar o token e vai usar o token aqui para listar os workspaces. Vamos ver? Deu verdinho, quer dizer que funcionou. E olha só, tá vendo que ele mostrou só um workspace? É o workspace que eu acabei de vincular. Então, ó, importante. Para Service Principal, que é uma forma de gerar o token sem precisar de um usuário, você precisa vincular ele no workspace. E você não precisa colocar permissões delegadas, que aquilo ali é para usuário, é para aplicativo de usuário. Então, se você for criar um aplicativo Service Token, você cria esse aplicativo tirando aquele outro. Então, sempre cria dois. Um para Service Principal, um outro para o aplicativo normal de login ou auth, tá bom? Então, ó, já funciona, pessoal. Então, isso aqui foi uma brecha que eu encontrei para poder continuar utilizando sem precisar expirar, tá bom? Como que você vai fazer isso? Então, quando você for criar a credencial, em vez de você selecionar o Alt, você vai selecionar Bidder e fazer todo esse processo que eu ensinei. Tá bom, pessoal? Espero que vocês entendam tudo que eu passei, tá? Então, existem algumas limitações que realmente não tenho o que fazer. Eu deixei uma solução, tá? E agora eu vou dar algumas dicas, tá? Para você que já estava utilizando com aqueles nodes antigos, o que você vai fazer? Se você utiliza self-hosted, eu vou mostrar aqui um exemplo no meu self-hosted aqui, tá? Então, peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu estou no self-hosted agora. Se você procurar aqui, ó, Power BI, você vai ver que agora ele aparece também, ele não está instalado, ele aparece do mesmo jeito, e você pode instalar por aqui. Mas a minha dica, se você quer usar a versão anterior que tinha isso, você vai fazer o seguinte, olha só. Tem duas formas de fazer, tá? Você vai vir aqui em Settings, eu vou salvar só para ir para o outro. Community Nodes, e você vai instalar, sabia que dá para instalar com a versão antiga? Então, ó, a versão que eu tinha deixado prontinha, estava tudo certo com aquele headers auth, é n8n nodes @Power BI, Power BI 2.1.6. 2.1.6 é a última versão antes dos meus ajustes que o N8N solicitou, tá bom? Então, ó, eu vou entender aqui e vou instalar. Então ele vai instalar numa versão anterior que tinha o Power BI Headers Auth e todos aqueles outros nodes. Se é o caso de você que já tinha e não quer atualizar. Então ele vai ficar aqui para atualizar, ele instalou, tá? Ele fica aqui para atualizar. E aí você já consegue utilizar e você vai ver os dois nodes aqui, ó. Então esse é o node antigo que tinha tudo aqui, ó, inclusive aqueles lá para gerar o Service Principal, tá tudo aqui, tá bom? Você pode utilizar. Eu não sei se o N8N, por esse node aqui, ele ser agora verificado, ele pode tirar as versões antigas. Por esse motivo, eu fiz uma outra parada aqui, que eu fiz um backup num outro node que não tá... eu criei um outro node que não é autorizado pelo N8N, mas é o node do jeito que estava antigo. Então, ó, eu vou desinstalar desinstalar, e vou instalar um outro node. Então é importante, ó, presta atenção, que é N8N nodes Power BI. Opa, errei aqui, nodes Power BI Legacy. Então eu coloquei Legacy, legado. Então, o Power BI Legacy é um node que eu também criei, então ele está totalmente validado por mim, não está validado pelo N8N, mas é o mesmo que todo mundo estava utilizando, tá? Eu deixei aqui como se fosse um backup para se caso alguém que estava usando a versão antiga não quer de jeito nenhum ir para uma nova versão, pode usar isso aqui, tá bom? Então, ó, todas as soluções eu estou entregando para vocês aí, continuar utilizando o meu node. Então, você vai instalar dessa forma, tá? N8N Nodes Power BI Legacy. Ele vai instalar, é a última versão, eu não vou atualizar mais, vou deixar desse jeito aqui, tá? Se caso você está utilizando. E se você vier procurar aqui Power BI, ó, você vai ver que esse aqui é outro, é aquele que não está instalado, e esse aqui é o Legacy. Então você pode vir aqui e pode ver, ó. Inclusive, 147 pessoas já baixaram, e eu não divulguei, tá? Então tá tudo aqui, pessoal. Então é isso. Recado dado. Todas as possibilidades para você utilizar o Node de uma forma profissional,
atualizando, fazendo refresh token. E eu vou deixar um aviso muito importante. Eu vou abrir agora em outubro a turma número 3, que eu já vou ensinar essa forma nova de trabalhar, tá bom? Utilizando o Node oficial, o Node novo. Então, essa é uma oportunidade ótima para você entrar no meu curso. Eu vou deixar aqui o link. Eu ainda não abri as inscrições. Eu vou deixar um link para a página de vendas e você vai se inscrever lá, se inscrever para a lista de espera, que acho que na semana que vem eu já vou lançar, vou abrir. Então, vou mandar um e-mail, vou mandar um WhatsApp para você. Fica tranquilo. Se inscreva lá, deixa seu WhatsApp certinho, seu e-mail, que você vai receber o aviso assim que abrir as inscrições, tá bom? E é importantíssimo, porque eu vou ensinar todos os segredos dessa nova forma, que lá, quando estiver utilizando a gente, é um pouquinho diferente, tá bom? Então, vai estar na descrição ou no comentário fixado, tá? E esse vídeo já ficou muito grande. Valeu, até a próxima. Fui!